Apareceu lá agora. Tá aqui, ó. Você está gravando esta reunião. Avise a todos que estão sendo gravados. Ok. Estão avisados. Ó, agora nós já temos 9 pessoas. Opa, entrou mais uma aí. Então, deixa eu só beber uma aguinha antes de começar a falar, porque já está dando um aqui. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula da disciplina de anatomia-neurofisiologia. E hoje nós vamos falar das estruturas do encéfalo. Então eu vou compartilhar esses slides agora. Neuroanatomomorfofisiologia, né? O nome bonito, assim, é difícil de ser pronunciado. Mas difícil não é tão difícil assim. Então hoje nós boa noite, vamos falar sobre o sistema nervoso, né? Estruturas gerais. Então nós vamos começar de cima do encéfalo até a medula espinhal, tá? É bem tranquilo. Na medida que vocês tenham dúvida, vocês podem parar a aula, tá? Ou anotar e me perguntar no final da aula. Fiquem à vontade. Então vamos lá. O sistema nervoso, divisões do sistema nervoso, né? Sistema nervoso. Ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Tá? O sistema nervoso central, ele se divide em encéfalo e medula espinhal. Tá? As estruturas que compõem o encéfalo é o telencéfalo, o diencéfalo, o tronco encefálico e o cerebelo. Tá? Então, só recapitulando, divisão anatômica do sistema nervoso central. O sistema nervoso central se divide em sistema nervoso central, sistema nervoso se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central se divide em encéfalo e medula espinhal. O sistema nervoso periférico se divide em sistema nervoso periférico somático e o autônomo, sistema nervoso periférico autônomo. E o autônomo se divide em simpático e parasimpático. Presta atenção. Simpático e parasimpático. Não é simpático e antipático, como eu já vi escrito em prova. Por favor. Simpático e parasimpático. Então, as estruturas que formam o encéfalo, né? O sistema nervoso central, o encéfalo. O encéfalo é formado pelas seguintes estruturas. O telencéfalo, que são os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. O diencéfalo, que está abaixo, que é formado pelo tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Só que o epitálamo e o subtálamo são microscópicos, então existem muitas funções que ainda não estão atribuídas a essas áreas. O cerebelo e o tronco encefálico, que é formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá? Deixa eu só... Vamos lá. Bom, e aí aqui é legal essa arte, né? Porque o nome está na cor da figura. Então, ó, o telencéfalo. O que é o telencéfalo? Os dois hemisférios cerebrais. Tá? O diencéfalo é essa pequena estrutura e muito importante também que está aqui. Tá? Que é formado pelo tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. Mas a gente só vai ver o tálamo e hipotálamo. Tá? O tronco encefálico, que é formado pelo mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E o cerebelo está aqui. Então, agora nós vamos falar dessas estruturas e das funções. A gente não vai se aprofundar, porque não daria tempo.
né? Não daria tempo. A gente ia ficar estudando 4 anos só isso. Então, a gente vai a fundo, mas só no que é necessário. Tá? Nem porque vocês vão ver algumas estruturas, aí vão estudar algumas coisas relativas a essa ainda, com os professores. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, né, o nosso cérebro, como é que é a constituição. E aí eu vou falar do sistema nervoso de forma geral, mas eu estou falando aqui dos hemisférios cerebrais. Eu gosto de fazer uma analogia com aquele chocolate Kinder Ovo. Né? Se você pegar o Kinder Ovo, a casquinha de fora do Kinder Ovo ela é chocolate preto. E a casquinha de dentro do Kinder Ovo é chocolate branco. O nosso, os nossos hemisférios cerebrais, eles são assim. Só que em vez de preto, a casquinha, né, que é a parte cortical, né, a parte cortical do meu sistema, do meu cérebro, ela é massa cinzenta. Tá? Então a camada externa, né, eu faço analogia com Kinder Ovo, né? O que é chocolate preto no Kinder Ovo, a parte externa do córtex cerebral, ele é cinza, ele é substância cinzenta, que quer dizer corpo de neurônios. Já a parte interna, a camada interna do nosso cérebro, ele é formado de substância branca, quer dizer, fibras mielinizadas, axônios. Tá? Então eu tenho aqui, ó, aqui essa cor aqui não está, então aqui tipo um rosinha, né? Que é a cor que fica mais ou menos com uma fixação do formol, mas isso aqui não é, né? Seria a córtex, substância cinzenta, que é igual a corpo de neurônios. E no interior, como vocês estão vendo aqui, ó, substância branca, que é axônio, né? Fibra mielinizada. E, na verdade, o que acontece? Dentro da substância branca do encéfalo, nós encontramos grupamentos, tá, de corpos cinzentos. Que nesse caso aqui do hemisfério cerebral, né, do cérebro, a gente chama de núcleos, que são os famosos núcleos da base. Daqui a pouco, mais à frente, a gente vai estar falando sobre isso. Então, a camada externa, né, é a substância cinzenta, que é corpos de neurônio, e a camada interna é a substância branca, que é axônio, fibra mielinizada. Tá? Por isso que eu faço essa analogia com aquele chocolate Kinder Ovo, aquele ovinho. Quem não comeu, come, que vai entender. E tem sempre, fala que tem uma surpresa dentro, um brinquedinho. Já gastei muito dinheiro com a minha filha. Ela queria, na verdade, não era comer o chocolate, ela queria o brinquedo. Então, tem uma ideia? Eu não sei se eu já passei esse slide para vocês alguma vez. O nosso cérebro é um órgão fascinante, tá? Que a gente tem muito a aprender com ele e sobre ele. Né? Ele é que faz a gente, né, tá ali, toda a parte cognitiva, de entendimento, de aprendizagem, está tudo ali. Então a gente aprende muito com ele, né, dele e com ele. Ele é primordial para a nossa vida. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, o cérebro tem 100 bilhões de neurônios, tá? Eu estou falando só do cérebro. Cada um desses 100 bilhões de neurônios faz sinapse com 20 mil neurônios. É como se cada um de vocês, né, tivesse 20 mil amigos diferentes, cada um de vocês no Facebook. Então, se a gente quiser fazer mais ou menos um cálculo dessa rede, é só você multiplicar 100 bilhões por 20 mil. Tá? 20 mil, a gente está sendo muito bem generoso, tá? Porque, dependendo da idade, a criança chega a fazer 50 mil sinapses, dependendo da idade, né? Mas muitas dessas sinapses, se elas não forem estimuladas, elas perdem a conexão, elas morrem, elas desaparecem. Morrem não, elas desaparecem. Tá? Por isso que é importante a gente estudar, fazer várias coisas, sempre estar estimulado. Se fosse digitalizar só o nosso cérebro, teria mais ou menos 1 trilhão de gigabytes, se fosse possível digitalizar. E só o cérebro, ele é irrigado por 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos.
tá? Que consomem 20% do nosso oxigênio que inspiramos. E também consome 20% das calorias consumidas durante o dia, né? Durante as calorias que nós consumimos, né? O que nós consumimos, 20% é do cérebro. E um neuromito famoso, o neuromito é como é que se diz? Uma interpretação errônea de um conceito científico, tá? O neuromito é como se fosse uma fake news hoje, se a gente fosse fazer uma analogia. E é uma das maiores neuromitos as pessoas acharem que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Não, nós usamos 100% do nosso cérebro. Tanto é que a gente consegue fazer associação de cheiro com gosto, né? A gente tem memória equivocada de tudo, evocar a memória, a gente tem memória visual, tátil, gustativa, olfativa. Então, se eu falar aqui, por exemplo, aquele bolo gostoso, maravilhoso de chocolate chamado Nega Maluca, uns vão sentir o cheiro, outros vão sentir o sabor, outros vão salivar como eu, outros vão ver a imagem do bolo, né? E o córtex cerebral, né, os hemisférios cerebrais, né, o telencéfalo, que são os dois hemisférios cerebrais, eles são divididos em 4 lobos. O lobo frontal, o lobo parietal, o lobo occipital e o lobo temporal. Ainda existe um 5º lobo chamado ínsula, tá? Que ele está aqui embaixo, né, internamente, mas o lobo temporal está sobre ele está mais interno. Então, na verdade, por isso que se fala 4 lobos, mas são 5 lobos. Mas são, como está aqui o desenho, são 4, né? Lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital e o lobo temporal. Frontal, parietal, temporal e occipital. Ó, frontal, né? Lobo frontal, função, entre elas, as que mais se destacam, responsável pela elaboração do pensamento, planejamento, programação de necessidades individuais e emoção. Tá? Vocês vão ver que tem outra área que também está relacionada com a emoção. Mas isso vai estar relacionado no estímulo que vai evocar essa emoção. Tá? Lobo parietal, recepção e processamento das informações sensoriais do organismo. Lobo temporal, memória, emoção, audição e linguagem. Tá? E o lobo occipital, relacionado com a visão. Ó, uma outra arte aqui mostrando, aí aquele que já mostra a ínsula, ó, quando separa aqui o lobo frontal do lobo temporal, aqui embaixo eu tenho a ínsula, tá? Então aqui, ó, só voltando aqui, ó, lobo frontal, ó, associação, né? Coordenação de informações provenientes de outras áreas, lobo parietal aqui, ó, frontal também, eu tenho parte do córtex de associação, né, motor. Lobo parietal, ó, córtex sensorial e somático primário, áreas sensoriais de associação sensorial. Lobo temporal, ó, córtex auditiva, área associada auditiva, audição, memória. A ínsula, que a gente não vê, né, córtex gustativo e olfatório. E occipital, área de associação da visão e córtex visual. Tá? E aí,
Descendo, né? Falamos primeiro dos hemisférios cerebrais e as funções, as principais funções, que existem vários circuitos. Descendo agora, nós vamos falar do diencéfalo, que é essa região aqui. Ó. Os hemisférios cerebrais estão aqui, o diencéfalo está abaixo. Né? Então, o diencéfalo está localizado entre o cérebro e o tronco encefálico, tá? E as estruturas mais importantes que nós vamos ver são essas aqui. Ó. O tálamo, que é um conjunto de corpos celulares, então é massa cinzenta, e o hipotálamo e suas funções. Aqui tem a hipófise, que é muito importante, e a pineal também, que estão aqui no diencéfalo. Então vamos lá. O tálamo, ele é o centro integrador e retransmissor de informações sensoriais e motoras. Então, só para a gente ter uma ideia, né, se eu só voltar aqui o slide, né, toda e qualquer informação que sobe pela medula tem que passar pelo tronco cerebral e tem que passar aqui pelo diencéfalo, até chegar ao cérebro, né, ao hemisfério cerebral, aonde esse estímulo vai ser interpretado e depois ele volta. Tá? Por isso que ele fala aqui, ó, o tálamo é o centro integrador e retransmissor de informações sensoriais e motoras, quer dizer, as informações passam por ele para chegar no córtex. O hipotálamo, né, ele é extremamente importante porque ele está relacionado com a regulação da homeostase e regulação do comportamento. Então, o hipotálamo ele que faz a relação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, tá? Então, ele é extremamente importante para que haja homeostase, para que haja o ponto de equilíbrio do nosso organismo. E quando isso é rompido e a gente não consegue, através do feedback, né, através dos mecanismos homeostáticos, esse equilíbrio, a gente adoece. A hipófise, né, que a hipófise ela controla todas as glândulas do nosso organismo, tá? E a glândula pineal, né? Então eu tenho aqui o tálamo, o hipotálamo, eu tenho aqui na frente a hipófise e aqui atrás a pineal. A pineal está relacionado com a melatonina, que é o hormônio do sono. Tá? Então, ao secretar melanina, liberar para que haja o sono, que é um comportamento, né? Ele vai desencadear uma série de reações. E também no diencéfalo, já adiantando, nós encontramos estruturas que formam o sistema límbico. O sistema límbico é o sistema que está relacionado com as nossas emoções e comportamento social. Tá? Fazem parte do sistema límbico também a amígdala. Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre o sistema límbico lá na frente. A amígdala, tá? Que a função dela é emoção e memória. E o hipocampo, aprendizagem e memória. Daqui a pouco, mais um pouquinho à frente, vamos estar falando sobre sistema límbico. Tá? Está relacionado com as nossas emoções. Viu? Então, quais as estruturas que formam o sistema límbico, né? O sistema límbico está no diencéfalo, né? Ele está relacionado com as emoções, aprendizagem e memória. Quais as estruturas que formam o sistema límbico? Tá? O giro do cíngulo, tá? O hipocampo, o tálamo, a amígdala, tá? Uma parte da região pré-frontal. Então, o sistema límbico são essas estruturas que estão aqui, ó. Tá? O giro do corpo, o giro do cíngulo, né? A amígdala, o hipocampo e o tálamo. São as estruturas que compõem o sistema límbico.
né? Que é o sistema que está relacionado com as nossas emoções. Por isso que a gente não pode dissociar razão e emoção, elas caminham juntas. Tá? E aí vem, né, descendo a sequência, córtex cerebral, diencéfalo. Agora eu vou falar do cerebelo, que é esta região que está aqui, ó, posterior ao tronco encefálico. Depois tem um desenho ali do tronco encefálico que fica mais fácil. Né? O cerebelo, né, do latim, que quer dizer pequeno cérebro, também. Ele tem um formato como cérebro, né? Com córtex, tudo direitinho. Ele recebe esse nome, cerebelo, que vem do latim, chamado, quer dizer, pequeno cérebro. Ele é um centro importante da coordenação de movimentos, postura e equilíbrio. Então, a coordenação é uma coisa que a gente aprende. E quanto mais a gente faz aquele movimento, mais coordenado, mais eficaz é ele. Né? Não quer o cara aprender a dançar num dia e sair, né, sendo um craque. Né? A partir do momento que ele dança, né, para dançar precisa ter coordenação. E eu gosto de lembrar muito da dança, né? Quanto mais você exercita, quanto mais você dança, né, mais fera você fica naquilo. Então, o cerebelo ele é responsável pela coordenação de movimentos, postura e equilíbrio. Tanto é que as doenças do cerebelo são doenças chamadas ataxias, né, que tem alteração de equilíbrio e coordenação. Então, o cerebelo ele recebe informações dos músculos e articulações dos olhos, orelha, vísceras e parte do encéfalo relacionado com o controle do movimento. Então, só para a gente ter uma ideia, os movimentos automáticos, eles acabam sendo coordenados pelo cerebelo. Então, quando a gente sobe numa bicicleta e dá a primeira pedalada é consciente. Depois tu tá andando horas de bicicleta, tu nem sente, né? Tu nem presta atenção, né? Tu só toma consciente se você aumentar a velocidade ou diminuir, né? Diminuir você aperta o freio, mas se você quiser aumentar, você tem que pedalar mais rápido. Mas fora isso, tua perna vai, uma coisa automática, né? E é o cerebelo que está atuando nessa coordenação desses movimentos. Então aqui, ó, tronco encefálico, que está aqui, ó, mesencéfalo, ponte e bulbo. O cerebelo está posterior a ele, acabamos de falar, relacionado com coordenação de movimentos, equilíbrio e postura. Tá? O tronco encefálico é uma estrutura extremamente importante, vital. Nesses quase 30 anos de fisioterapia, eu nunca vi uma pessoa sobreviver que teve lesão de tronco encefálico. Eu já vou já explicar o porquê disso. Tá? O tronco encefálico é uma área que vai estar entre o diencéfalo, né, e a medula espinhal. Ele fala aqui que fica entre o tálamo e a medula espinhal, mas o tálamo fica no diencéfalo. Possui várias estruturas, como mesencéfalo, ponte e bulbo. De cranial, de cima para baixo, né? Mesencéfalo, que está em verde, ponte, que está em azul claro aqui, eu acho, e o bulbo, que está aqui, eu acho que em laranja, sei lá, vermelho. Essa estrutura é tão importante que nós temos mais na frente, nós vamos falar de nervos cranianos e nervos espinhais ou espinais, né? Só para ter uma ideia da importância do tronco encefálico, de 12 pares de nervos cranianos, 10 se originam do tronco encefálico. Tá? E por que a importância é muito grande do tronco encefálico? Mesma coisa, olha aqui, ó, todas as informações que sobem pela medula, todos os estímulos que sobem pela medula para serem interpretados no córtex cerebral, eles também têm que passar pelo tronco encefálico. Tá? Mas não é só isso. Né? Ele recebe informações
de todas as regiões do sistema nervoso. Tá? O tronco encefálico está envolvido em funções motoras, e aí é o que caracteriza ele vital. O controle do ritmo cardíaco e ritmo respiratório, né, estão lá no tronco encefálico. Ele fala que controle cardiovascular e respiratório. Então, o centro do ritmo cardiovascular e respiratório estão lá no tronco encefálico. Tá? Então, se teu coração parar de bater, você morre. Se você parar de respirar, você morre também. Tá? Por isso que ele é extremamente vital. E geralmente pessoas que têm lesões no tronco encefálico, eu pelo menos, né, com quase 30 anos de terapia intensiva, de fisioterapia em UTI, eu nunca vi ninguém sobreviver. Tá? Há duas coisas: lesão em tronco encefálico e infarto mesentérico. Tá? Lesão de tronco encefálico, desses dois eu nunca vi. Tá? Eu, Cláudio Sérgio da Costa. E também ele está envolvido no mecanismo que regula o sono, estado de alerta e focalização da atenção. Por que do sono? Quando lá a pineal começa a secretar a melatonina, uma das funções da melatonina, ele manda uma mensagem para o tronco encefálico falando o seguinte: ó, agora não vamos relaxar os músculos e você não vai mais obedecer aos estímulos externos. Né? Então, existe um circuito de informações a partir da pineal, né, que vão levar o indivíduo a dormir e a relaxar. Né? E uma das estruturas que vão estar envolvidas é o tronco encefálico. E voltando aqui, ele é muito importante porque nele eu tenho o centro do ritmo cardíaco e o centro do ritmo respiratório. Tá? Que é o centro pneumotáxico do respiratório e o centro cardiotáxico. Tá? Alguns livros ainda falam isso, pneumotáxico e cardiotáxico. Mas ele é muito importante por isso. Ele é que regula o ritmo das tuas batimentos cardíacos e o ritmo da tua frequência respiratória. Bom, descendo, né? Falamos recapitulando, né? Córtex, diencéfalo, cerebelo, tronco cerebral, ou encefálico, desci, próxima estrutura, a medula espinhal, ou espinal, como alguns falam, não está errado. Então, antes a gente vê aqui nervos cranianos e nervos espinhais. Tá? Os nervos cranianos, eles emergem e se inserem só na região da cabeça. Tá? As suas funções estão ali relacionadas à função da cabeça e alguns músculos, né? Mas basicamente algumas funções da cabeça e nas vísceras internas. E os nervos espinhais ou espinais, eles vão estar divididos, né? Cada segmento vertebral sai um par para cada lado. Isso é um par, sai um para cada lado. Então, só para a gente tentar entender, né, o sistema nervoso periférico, ele manda informações para o sistema nervoso central pelos neurônios aferentes, pelos neurônios sensitivos. Tá? E os neurônios eferentes, eles trazem essa informação do sistema nervoso central. Então, o que acontece? Eu recebo um estímulo na minha pele, esse estímulo vai trafegar, vai subir a medula, né, pelos neurônios sensitivos aferentes, vai até o córtex, né, como vocês estão vendo aqui, ó, vai até o córtex, sobe a medula espinhal, vai até aqui, né, a córtex, aonde ele vai ser interpretado e vai vir com uma resposta. Então, ele vem da córtex, desce a medula espinhal pelos neurônios eferentes, efetuadores. Então, enquanto os neurônios sensitivos ou neurônios aferentes levam a informação da periferia para o sistema nervoso central, os neurônios eferentes ou motores trazem essa resposta do sistema nervoso central de volta para a periferia. Tá? Eu depois vou salvar essa aula aqui em PDF, esses slides,
e vou mandar para vocês. Esse esquema aqui é muito legal, que é o sistema de feedback. Tá? Por isso que é importante a gente saber a terceira lei de Newton. Né? Toda reação, toda ação, né, tem como resposta uma reação. A medula espinhal, ela mede aproximadamente nas mulheres 35 centímetros, nos homens até 40 centímetros, por isso que vem aí, em média, de 40 centímetros de comprimento. Ela se inicia na base do crânio e termina na segunda vértebra lombar. Então, ela se inicia aqui, ó, na base do crânio e vem aqui até aqui, ó, a segunda vértebra lombar, que eles chamam de L2, né? E aí o que acontece? Cada vértebra emerge um par de nervos. Um vai para o lado direito, outro vai para o lado esquerdo. Tá? Isso que acontece aqui, ó. Cada vértebra, né, vai sair um par de nervos, ó, para um lado e para o outro. Tá? A região dorsal, né, essa região aqui que a gente chama da medula espinhal, esse miolo aqui, é como se eu pegasse a medula espinhal num corte no plano transverso e virasse. Quando eu olho ela no plano desse corte do plano transverso, tá, eu vou ver que ela tem uma forma no meio de H ou de borboleta, que é de substância cinzenta. Substância cinzenta quer dizer corpos de neurônio. Né? E em volta dessa borboleta ou H medular, eu tenho substância branca, que eu já sei que são axônios, corpos mielinizados. Tá? Então, no corno posterior, né, na região posterior desse H medular, é a raiz sensitiva. Tá? E na região anterior desse H medular é a raiz dorsal. Então, a informação sobe pela raiz dorsal, pela parte dorsal da medula, né, que é a via sensitiva, e desce essa informação do sistema nervoso central pela coluna anterior, ou, né, corno anterior e corno posterior. Corno é um termo em anatomia que quer dizer ponta, tá? Ponta em forma de gancho. Tudo bem até aí, pessoal? Só fala aí um tudo bem aí para eu seguir. Tudo certo. Sim, Ótimo. tudo certo. Ótimo. Obrigado. Isso eu já falei, mas eu vou falar de novo, né? Constituição da medula espinhal. A área central tem o formato de uma borboleta, um H, né? Que é a substância cinzenta, que ela é formada por interneurônios, corpos celulares, dendritos, neurônios sensitivos e motores, e células gliais. Tá? Isso só na parte central, que é a substância cinzenta, que é corpos de neurônios. Na região da periferia, que reveste, envolve esse H medular, ou essa borboleta, tá? Eu tenho substância branca, que são corpos de axônio ou axônio mielinizado, tá? Que é composta por tratos ascendentes, quer dizer, ascendentes que sobem até o sistema, até o córtex, e tratos descendentes, que descem com essas informações do córtex para a periferia. Tá? A medula é como se fosse uma rua de mão dupla na cidade de vocês, né? Que um lado vai num sentido e do outro lado vai no outro sentido. Tá? Só que no caso das informações dos estímulos, né, elas levam milésimos de segundo, elas têm uma velocidade muito alta. Então, o nível funcional da medula é o seguinte: o nível supraespinhal é quem comanda, quem coordena. E a medula espinhal, ela obedece. Então,
Quando a gente fala em níveis supraespinhais, quer dizer, é acima dela, é tronco encefálico, diencéfalo e córtex cerebral. Tá? Né? E a medula, ela realiza as funções. Então, as estruturas do sistema supraespinhal, que são lá o tronco encefálico, o diencéfalo e a córtex cerebral, são essas estruturas, elas que são chefes, elas que controlam isso. Né? E a medula, ela só faz o tráfego, ela só realiza as funções. Tá? Então, existe um exemplo lá, é como se eu tivesse no meu trabalho, como eu tenho no meu trabalho, né? O meu chefe que comanda e eu que obedeço aos comandos dele. Tá? É assim que funciona. As regiões dos níveis supraespinhais, elas comandam, né? E a medula só responde, só obedece. Sistema nervoso periférico, né? Então, a constituição, ele é constituído de nervos. O que é o nervo? É um conjunto de fibras nervosas, igual a axônios, né? Conjunto de axônios. E a função destes nervos, né? Já que eu estou falando de sistema nervoso periférico, é a ligação entre o sistema nervoso central e o corpo. Então, eu tenho os nervos cranianos e os nervos espinhais. Então, a nível de medula, a cada segmento vertebral, eu tenho um par de nervos saindo, um para o lado esquerdo e outro para o lado direito. Tá? E o que são nervos sensoriais? São nervos sensitivos, são nervos aferentes ou sensitivos. Tá? Constituição, prolongamento de neurônios sensoriais, né? E eles conduzem a informação da periferia até o sistema nervoso central. Então, vai da tua pele, conduz esse nervo conduz essa informação até a medula sobe até o sistema nervoso central, até a córtex, lá ela é interpretada e volta pelos nervos motores ou eferentes, né? Feixes axônicos de neurônio motor, a função, transmissão dos impulsos no sentido contrário, do sistema nervoso central para os órgãos efetuadores, ou efetores, né? Que pode ser um músculo, que pode ser uma glândula. Porque toda resposta a um estímulo vem através de uma contração, seja ele de um músculo ou de uma glândula. Tá? Então, toda ação tem uma reação. Tá? Todo estímulo tem resposta. Só quando o meu estímulo ele não é suficiente para gerar uma resposta, que é a lei do tudo ou nada. Tá? Bom, e agora nós vamos falar de nervos cranianos, já que a gente está falando de sistema nervoso periférico. Né? Os nervos cranianos são em 12 pares. Né? A origem dos corpos celulares desses 12 pares, dos 12 pares é no encéfalo, né? E desses 12 pares, 10 têm origem no tronco encefálico. E esses nervos cranianos, eles são classificados em nervos mistos. O que são nervos mistos? Que têm fibras sensitivas e fibras motoras. Tá? Que desses 12 é o que tem maior, que são a maioria. Tá? E tem os nervos sensitivos, que eu só vou ter fibras sensitivas, né? Que igual são iguais a nervos de associação. E aí tem um exemplo aí do nervo olfatório e o nervo óptico. Tá? Mas a grande maioria, né, são nervos mistos. Então, né, eu tenho ali ó, o primeiro, que é o nervo olfatório. Né? Deixa eu só passar para cá. Ó. O primeiro, que é o olfatório, que está relacionado com uma percepção do olfato. O segundo, que é o óptico, a percepção visual. Esses dois, eles não se originam no tronco encefálico. Tá? A partir do terceiro ao 12º, todos eles se originam no tronco encefálico. Então, eu tenho o terceiro, que é o óculo motor, função
controle da movimentação do globo ocular, da pupila e do cristalino. O quarto, troclear, controle da movimentação do globo ocular. O quinto, que é o trigêmeo, controle dos movimentos da mastigação, que é o ramo motor, e percepções sensoriais da face, seios da face e dentes. Né? E às vezes a gente, quando toma uma anestesia lá no dentista, desculpe, acaba pegando, né, parte desse nervo. O sexto, o abducente, controle do movimento do globo ocular. O sétimo é o facial, tá? Controle dos músculos da mímica facial e percepção gustativa do terço anterior da língua. Então, quando o indivíduo tem uma lesão chamada paralisia facial ou paralisia frigori, né, o que seja, você tem a lesão do nervo facial. Tá? Mas na grande maioria dos casos se recupera muito bem. O oitavo é o vestíbulo coclear, está relacionado com a função da percepção da postura, né, do labirinto, tanto é que a labirintite é uma doença que ataca o ouvido médio, né, porque ataca o ouvido médio onde eu tenho a cóclea, e aí eu tenho alteração de equilíbrio. Ele também faz a percepção auditiva. O nono, que é o glossofaríngeo, percepção gustativa do terço posterior da língua, percepções sensoriais da faringe, laringe e palato. O 10, que eu acho extremamente importante, tá? Que é o nervo vago. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, o nervo vago, percepção sensorial, orelha, laringe, faringe, todas as vísceras do tórax e todas as vísceras do abdômen. Tá? Então, tanto o ritmo cardíaco e o ritmo respiratório estão vinculados ao nervo vago. Tanto é que quando o indivíduo tem que está internado, que ele está com arritmia cardíaca, né, que ele está lá na UTI, uma das manobras, a primeira manobra que o cara vai fazer para tentar voltar ao ritmo normal daquele paciente que está com arritmia é a manobra vagal, né, que através de uma manobra ele vai lá massagear o nervo vago. Né? Se caso não deu certo, ele parte para uma indicação que seja, né, nos casos mais graves que eu estou falando. O 11º é o acessório, né? Controle motor da faringe, laringe, palato, músculo esternocleidomasteu e trapézio. Esse pega a parte do ombro, o acessório. E o hipoglosso, que é o controle dos músculos da faringe, laringe e língua. Tá? Então, do 3º ao 12º se originam no tronco encefálico e o 1º e 2º não se originam no tronco encefálico. Então, nós falamos dos 12 pares de nervos cranianos e agora nós vamos falar dos nervos espinhais, né? Raquidianos, espinhais ou espinais. Tá? Nenhum dos três estão errados. São nervos que partem da medula espinhal, de acordo com a região da coluna vertebral. Os 31 pares de nervos raquidianos, eles distribuem-se da seguinte forma. Saem 8 pares do segmento da coluna cervical, 12 pares do segmento da coluna torácica ou dorsal, 5 pares do segmento da coluna lombar, 5 pares do segmento da região sacral e um par da região coxígena. Então, o cóccix, que é aquela pontinha do sacro, que às vezes as pessoas acham que não serve para nada, sai um par de nervo ali. Tá? Cada segmento, cada fiozinho desse aqui, né? Cada fiozinho desse aqui que vocês estão vendo amarelinho é um nervo espinhal, ou espinal. Tá? Sempre sai um para o lado direito e um para o lado esquerdo. E aí o que acontece? Eles é que levam
a informação da periferia até a medula, sobe pela medula até a córtex, onde vai ser interpretado. Tá? No corpo todo é assim. Então, se você tiver uma lesão aqui e interromper o caminho, né, desse impulso que vai subir pela medula, né, a lesão do que a gente chama de hack medular, né, que infelizmente acontece muito em acidente automobilístico e principalmente com moto, né, porque na verdade o capacete ele só protege ali a cabeça, né, mas muitas vezes não é de forma eficiente, porque se ele não estiver bem ajustado, ele sai, né? Então, quanto mais alto você tiver uma lesão na tua medula espinhal, pior é o prognóstico. Né? Se você, às vezes, vê um indivíduo paraplégico, ele pode ter tido uma lesão aqui, nessa região aqui. Então, as informações da perna, da pelvis, foram interrompidas. Então, elas não sobem para cá. Tá? Então, quanto mais alto, então, dependendo do nível, tem uma lesão, né? Se afeta os movimentos da perna e da pelvis, a gente tem paraplegia. Se pegar aqui em cima, a nível do pescoço, a gente tem quadriplegia, né? Nós temos uma atleta, não sei se o nome dela é Laís, ela era atleta olímpica, que ela começou a fazer esqui também, ela sofreu uma queda e um traumatismo hack medular, e ela ficou tetraplégica, quer dizer, do pescoço para baixo. Ela mal mexe a cabeça, né? A cabeça ela mexe, mas do pescoço para baixo ela não move nada, porque a lesão dela foi aqui em cima, a nível cervical. Então, quando essa lesão ela pega da terceira vértebra cervical para baixo, né, muitas das vezes o indivíduo até sobrevive. Agora, se ela pegar da terceira vértebra cervical para cima, o indivíduo não sobrevive, porque na terceira vértebra cervical vai emergir ali o nervo vago, né, que vai estar inervando todas as vísceras do tórax e do abdômen. Né? No tórax eu tenho coração, eu tenho pulmão, e aí enviado. O sistema nervoso periférico ele se divide em somático e autônomo. O autônomo ele se divide em simpático e parasimpático. Tá? Então, nós vamos falar do somático e agora vamos falar do autônomo. Primeiro do somático. O sistema nervoso periférico, somático ou voluntário, tá? Ele é constituído de fibras motores que conduzem os impulsos do sistema nervoso central aos órgãos efetores ou efetuadores, no caso, músculos esqueléticos. Tá? Então, localização das fibras. O corpo celular da fibra motora fica dentro do sistema nervoso central e o axônia que vai diretamente do encéfalo, tá? Ou da medula até o órgão inervado por ele. Então, função do sistema nervoso somático ou voluntário: reação a estímulos provenientes do ambiente externo, gerando ações motoras voluntárias. Então, o sistema nervoso somático ele é voluntário. Tá? Função dele: reação a estímulos provenientes do ambiente externo, gerando ações voluntárias. Tá? Se você botar a mão numa panela, numa chaleira quente, você larga na hora. Isso é uma reação, é que às vezes você não se dá conta. Essa informação é tão rápida que, né? Mas é uma ação voluntária. Tá? Já o sistema nervoso periférico autônomo, ele é, pelo próprio nome fala, ele é autônomo. Tá? Então, ele não depende da nossa vontade. Então, ele é involuntário. Então, as fibras nervosas que conduzem os impulsos, tá? Do sistema nervoso central aos músculos liso, vísceras e a musculatura do coração.
Qual é a função do sistema nervoso autônomo? Regular o ambiente interno do corpo. Tá? Controla as atividades dos sistemas, né? Digestório, cardiovascular, excretor, endócrino, respiratório, geniturinário. Tá? Então, ele controla toda aquela parte interna do nosso organismo, que não depende da nossa vontade, né? Pensou? Você come, né? Se a gente tivesse o controle, come. Ai, não, essa comida vai me engordar. Não desce, não, não vai para o estômago, manda ela de volta. É óbvio que quem tem uma doença chamada... Bom, agora me vem que ela bota dedo na goela e... Agora não lembro. Acontece isso, mas não tem nada a ver com isso. É uma questão psíquica. Né? O sistema nervoso autônomo, só para a gente ter uma definição, né, de gânglio, são grupamentos. O que são os gânglios? Grupamentos de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central, tá? Porque dentro do sistema nervoso central eles se chamam gânglios de base. Fora do sistema nervoso eles só se chamam gânglios, tá? Que são grupamentos ou corpos de neurônios. Bom, o sistema nervoso autônomo ele se divide em simpático e parasimpático. Sistema nervoso periférico autônomo simpático, sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. Tá? Não façam confusão, como eu já vi na prova. Ah, como é que se divide o sistema nervoso autônomo? Simpático e antipático. E aí eu tive que ser antipático e dar zero naquele caso. Coisa chata. Então, o sistema simpático, tá? Só para a gente ter um exemplo, o simpático é de reação e fuga. Tá? É um sistema cujo neurotransmissor é a adrenalina, tá? E ele estimula ações que mobilizem energia. Então, toda vez que você está diante de um perigo eminente de vida, tá? Ou pode ser até um susto, o que acontece? Você corre. Então, ele é de reação e defesa. Ah, mas ele correu para defender a sua vida, né? Se você vier aqui no sítio onde eu moro, eu tenho 5 cachorros. Um deles é um pitbull. Ele não morre, ele morre, né? Ele morre, né? Mas ele não é bravo. Mas só pela cara dele, pelo porte dele, ele é um cachorro forte que tem uma cabeça gigante. Tu olha para ele, antes que ele lata, tu já vai correr, qualquer um, até eu. Né? Então, quando a gente toma um susto, né, eu tenho ação do sistema simpático. O sistema simpático está relacionado a reação e fuga. Volta e meia a gente ouve aí um noticiário, o indivíduo foi assaltado, reagiu ao assalto, né, e se deu bem, ou acabou morrendo, que é o que acontece geralmente, não deve. Na verdade, o que eu peço é que ninguém reaja a um assalto. Tá? O que acontece? Você tem uma reação. Muitas das vezes vocês tomaram um susto, correram tanto, que nunca imaginaram que iam correr numa velocidade tão grande. Porque é reação, né? Você tem estímulo de mobilização de energia. Então, ele permite o organismo a responder a situações de estresse, a situações de perigo. Né? Por exemplo, tu tá vendo uma árvore e ela vai cair na tua cabeça, tu vai ficar parado? Não tem como. Você, além de... Aí eu tenho a minha reação, o meu simpático, né? Ele vai... O que ele faz? Ele só vai liberar energia para que eu me desloque mais rápido. Né? Então, exemplos de ações do nervo simpático: aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, aumento da concentração do açúcar no sangue, ativação do metabolismo geral do corpo, tá? E o seu neurotransmissor principal é a noradrenalina. Tá? Por isso que existem alguns indivíduos, a noradrenalina é um neurotransmissor
que está relacionado, né, à satisfação, né, algumas satisfações. Por isso que quem pratica esporte de aventura é viciado em adrenalina, porque você descarrega muito adrenalina, né? Se você andar numa montanha russa, né, inicialmente você tem medo, você tem várias sensações, né? Mas com a liberação da adrenalina, quando para a montanha russa, você tu começa a rir, né? A mesma coisa acontece quando tu vai lá na Big Tower, né? Aquilo vai subindo devagarinho, né? E conforme vai subindo, você vai começar a ter noção do medo, porque as pessoas vão ficando minúsculas, que aquilo fica muito alto. Quando chega lá em cima, ele só faz o pleque. Quando tu pensa que vai cair, aquilo já desceu numa velocidade tão grande que... Aí quando você sai de lá, você sai com o coração a mil, né? Liberando adrenalina total. Então, o sistema nervoso simpático está relacionado com reação e fuga. Tá? Se vocês consultarem na internet, está ali. Reação e fuga. E o parasimpático, ele faz uma ação antagônica. Tá? Então, toda vez, se eu tenho o simpático, né, que estimula, que ativa algumas reações, principalmente o metabolismo, né, o parasimpático, ele entra com as atividades relaxantes. Então, se no simpático eu tenho um aumento de frequência cardíaca, quando eu me livrei daquela situação de estresse, de perigo, né, o meu coração, o meu organismo entende isso, e aí começa a ação do parasimpático, cujo seu neurotransmissor é acetilcolina, né, que atua desacelerando aquilo iniciado pelo simpático. Tá? Então, o parasimpático, enquanto o simpático é atividade excitante, tá? O parasimpático ele estimula as atividades relaxantes. Então, a partir do momento que você se livrou daquela reação de perigo, né? Ou que seja, você está correndo, a partir do momento que você para de correr, que você para, que cessa aquela região de estresse, aquele estímulo de estresse, né? O teu organismo, o parasimpático, libera acetilcolina justamente para manter o equilíbrio. Então, exemplo de ações do parasimpático: reduz o ritmo cardíaco, reduz a pressão arterial, tá? E o seu neurotransmissor principal é acetilcolina. E aí aqui tem uma arte, né, que um lado eu tenho parasimpático e simpático, e o que cada um faz. Então ali, ó, o simpático dilata a pupila, o parasimpático contrai a pupila, né? O simpático inibe a salivação, o parasimpático estimula a salivação. O simpático acelera o batimento cardíaco, o parasimpático reduz o batimento cardíaco. E assim sucessivamente. Tá? Tá lá, ó, lá embaixo. O simpático relaxa a bexiga e o parasimpático contrai a bexiga. Então, um sempre antagônico ao outro. Tá? O que um estimula, o outro relaxa. Tá? Tudo bem até aí, gente? E agora eu vou abrir para as perguntas, né? Até que eu estava com vontade de tomar um café daquele ali. Mas eu vou abrir para as perguntas para a gente poder concluir a nossa aula. O que aconteceu contigo? Ah, a Poliana tinha ficado de cabeça do lado. Vamos lá, pessoal. Pergunta aí. Tipo assim, algumas pessoas, elas têm mais facilidade para entender as coisas, né, do que outras. Às vezes, para pegar alguma coisa mais rápido do que outras. Isso seria algum problema, tipo assim, nos neurotransmissores, que uns têm mais, outros têm menos, alguma coisa assim? Ou é tudo normal, só que acontece outra coisa? Bom, vou falar para você, tá?
pela neurofisiologia, pela neurociência, tá? Todos nós temos capacidade para aprender qualquer coisa, todos nós, tá? O que vai diferenciar uns dos outros é a velocidade, né? Por que isso? Quando vocês forem estudar mais à frente lá, que começarem a falar dos tipos de inteligência, outras cadeiras vão começar a falar sobre isso, tipos de inteligência, vocês vão ver que cada um de nós, né, dentro das múltiplas inteligências, temos habilidades maiores para fazer alguma coisa do que outra. Né? Existem aquelas pessoas que têm inteligência musical, o cara não estudou música, ele de ouvido, ele só viu o outro tocar, ele começou a tocar, então ele aprendeu o básico, ele entende, ele ouve as notas musicais, né? Existem aquelas pessoas que têm a inteligência literária, que têm facilidade para escrever. Existem aquelas pessoas do raciocínio lógico, né? Tem muita gente que vai para a área de saúde, vai para a área de humanas, porque não gosta da área de exatas, que é matemática. Né? Porque a pessoa tem mais dificuldade. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, independente, tá, do tipo de inteligência que você tenha, né, das múltiplas inteligências lá de Gardner, nós temos capacidade para aprender tudo. Só que a velocidade, né, de cada um é diferente. Né? Entendeu? Tem pessoas... eu, por exemplo, olha só, quando eu era aluno, como vocês, o que eu leio? Olha só como é que é a coisa, né? São tempos diferentes, são estímulos diferentes, são histórias. Cada um de nós tem uma história, não tem jeito. Eu ia para a faculdade, eu levava só um caderno, tá? Eu levava um caderno, uma caneta, né? E uma bolsinha, uma bolsa, que eu levava ali as coisas e tal. Uma bolsa pequenininha, era um caderno bem pequenininho. O que eu fazia? Né? Eu também trabalhava e estudava com vocês. Mas isso não é exemplo, né? Cada um tem uma forma de estudar. Eu prestava atenção na aula e anotava as coisas que eu achava que era mais importante. E depois eu ia estudar. Na minha época não tinha internet, né? É brincadeira. Hoje, qualquer coisa que o professor aqui fale, né? Vocês podem pegar e jogar lá no senhor Google, que nem sempre fala a verdade, mas ele te mostra um monte de coisa. Né? Na minha época não tinha isso. Só para ter uma ideia, gente, o meu TCC de faculdade, tá, foi... Vocês já viram alguma máquina de datilografia? Uma máquina de escrever na vida de vocês? Viu no museu, né? No museu, né? Então, o meu TCC foi ainda na máquina de escrever lá. E eu tenho essa máquina até hoje. Quando eu vim lá do Rio de Janeiro para cá, eu trouxe algumas roupas, os meus CDs de música, alguns livros, né? E a minha máquina de escrever. Está guardada, não serve para nada, né? Hoje com computador, né? Vocês não sabem o que perrengue era usar uma máquina de escrever. Gente, tu errou, tu acha que tinha assim, eu vou apertar aqui vou apagar aqui vou apagar aqui como a gente apaga aqui, eu escrevi